Uniclac. Estamos de volta, segundo bloco dos nossos estudos sobre Teoria Geral dos Recursos no novo Código de Processo Civil. Primeira aula, nós fizemos algumas notas introdutórias relacionadas ao conceito de recurso, ao que não é recurso e aquilo que é recurso, quais as finalidades dos recursos, e passamos então, já no finalzinho do bloco, a tratar sobre o juízo de admissibilidade. Apesar do recurso não ser ação, o mérito recursal só será analisado depois de atestada a presença de elementos essenciais, de pressupostos recursais. E essa análise da presença dos pressupostos recursais, nós atribuímos o nome de juízo de admissibilidade. Estando presentes os pressupostos recursais, o recurso será admitido. E aí, então, passaremos a análise do mérito, para decidir se vai ser provido ou não. Se a pretensão recursal será acolhida ou não. Se o recurso será julgado procedente ou improcedente. Perfeito? Nesse contexto, nós falamos sobre o primeiro requisito de admissibilidade, que é o cabimento. A ideia é de que para cada decisão existe um recurso correspondente. Então, devemos ter atenção para não interpor o recurso a inadequado, porque isso acontecendo não será admitido por falta do primeiro requisito recursal, que é o cabimento. Nós vimos à luz do artigo 994 quais são as espécies recursais previstas no novo CPC e identificamos a extinção do agravo retido e dos embargos infringentes. Agora nós damos sequência ao juízo de admissibilidade, identificando os demais requisitos recursais, os demais requisitos de admissibilidade. E aqui vejam bem, nós sabemos, recurso não é ação. Recurso não é ação. De fato não é. Porque eu não tenho novos elementos. Mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedido. Só que, quando estudamos a ação, à luz da teoria eclética de Lieberman, nós temos que a ação é um direito condicionado. Tá? É verdade, nós temos aí um certo entendimento jurisprudencial das cortes superiores. Então, há uma tendência, né, de mudar a aceitação da teoria eclética de Lieberman como sendo a teoria fundamental da ação, do estudo da ação no processo civil. Existe uma tendência aí de se adotar uma chamada teoria da asserção, mas isso não vem ao caso. No contexto da teoria de Lieberman, que é a admitida pelo novo CPC e é a reconhecida pela doutrina ainda, de acordo com a teoria eclética de Lieberman, nós temos que a ação é um direito condicionado. Perfeito? Por quê? Porque o indivíduo só terá o direito de ação demonstrando a presença das condições da ação. Por isso que alguns doutrinadores, Marcos Vinícius Gonçalves, Eupídio Donizete, vão dizer que o direito de ação é o direito a uma resposta de mérito e não o direito de acessar o judiciário. O acesso à justiça é uma coisa, o direito de ação é outra. O acesso à justiça está relacionado ao direito de petição, isso qualquer pessoa tem. Agora, o direito de ação é o direito a uma resposta de mérito. E nós só teremos uma resposta de mérito se preenchidas as condições da ação. Professor, por que você está falando disso? Está dando volta. Não estou dando volta. Quais são as condições da ação? Quais são as condições da ação? As condições da ação são duas no novo CPC. Legitimidade e interesse. Lembre-se sempre, possibilidade jurídica não é mais condição da ação. Duas condições da ação, legitimidade e interesse. Por que eu estou falando disso aqui no contexto recursal? Porque nós vimos que o primeiro requisito recursal, o primeiro requisito de admissibilidade do recurso é o cabimento. E agora nós damos sequência identificando mais alguns requisitos
E o requisito segundo e terceiro são legitimidade recursal, interesse recursal. Por isso da reflexão que eu fiz. Lá no contexto do direito de ação, entendendo a teoria de Lieberman, nós temos que a resposta de mérito depende de duas condições, quais sejam legitimidade e interesse. Apesar do recurso não ser uma espécie de ação, o julgamento do mérito recursal também dependerá de legitimidade e interesse. Dois dos variados requisitos recursais, dois dos variados requisitos de admissibilidade são legitimidade recursal e interesse recursal. Então já vimos, primeiro requisito, cabimento. Segundo requisito de admissibilidade do recurso, legitimidade recursal. E se falamos de legitimidade recursal, estamos tratando sobre o artigo 996 do novo Código de Processo Civil. 996, que nos dirá o seguinte: o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Quando falamos em legitimidade, nós estamos tratando sobre o poder para recorrer. Quem pode recorrer de uma decisão judicial? Essa é a questão. Quando pensamos em legitimidade, estamos especificamente falando sobre aqueles que podem ou aqueles que não podem recorrer. E aí o artigo 996 do novo CPC diz: podem recorrer partes, terceiros interessados e Ministério Público. Você ouviu falar o próprio juiz? Você ouviu falar aqui auxiliar da justiça? Três são as pessoas com legitimidade recursal. Partes, que são os legitimados por excelência. Afinal, o conflito diz respeito a eles, né? Quem pede contra quem se pede. Partes, terceiros interessados, deverão demonstrar, evidentemente, o interesse. E o Ministério Público. No caso do Ministério Público, tanto quando atuar como parte, e aí já estaria no primeiro legitimado, ou quando atuar como custos legis, como fiscal da ordem jurídica. Então, o recurso tem que ser cabível e o recorrente é legitimado. São legitimados partes, terceiro prejudicado e Ministério Público. Além de cabimento, de legitimidade, terceiro requisito de admissibilidade é o interesse. O interesse. Você se lembra o que é interesse de agir no contexto das condições da ação? Lá no contexto das condições da ação, nós aprendemos que o interesse está relacionado à necessidade e à adequação. Necessidade e adequação. O indivíduo ele tem que demonstrar que a ação, a atividade jurisdicional é necessária e útil a trazer um resultado prático. Ele precisa demonstrar que a atividade jurisdicional é necessária, ou seja, não tem um outro caminho. E que ela é útil a produzir um resultado prático. E mais do que isso, não só necessária e útil, deve ser adequada. Eu não vou cobrar alimentos por meio de uma ação de cobrança contratual. Não vou executar alimentos tal qual executo um contrato. Não, tem que haver adequação procedimental. Quando pensamos em adequação, aqui no âmbito recursal, estamos diretamente relacionados com o cabimento. Primeiro, o requisito de admissibilidade. A ideia de adequação está no contexto do cabimento. Para cada decisão, um recurso cabível.
Então eu tenho que propor o recurso adequado. Aí preciso ser legitimado, parte, Ministério Público, terceiro interessado, e tenho que ter interesse. Se quando falamos em interesse recursal, nós estamos especificamente tratando sobre o quê? Sobre demonstração da utilidade. Demonstração de que o recurso é necessário e útil a produzir um resultado prático. A adequação, que seria um terceiro elemento do interesse, está no contexto do cabimento. Aqui no que toca ao recurso, o indivíduo demonstra ter interesse recursal quando demonstra que esse recurso é útil, ou seja, por meio dele é possível alcançar alguma vantagem, e é necessário. Trata-se da única via para alcançar tal vantagem aspirada. Por isso que o legislador aqui, no artigo 996, quando fala sobre legitimidade, ele diz: o recurso pode ser interposto pela parte, pelo terceiro, pelo Ministério Público. Mas notem, pela parte, legitimidade, vencida. Porque se o indivíduo é vencedor, ele não tem interesse recursal. Tem interesse recursal o sucumbente. Então, parte, legitimidade. Vencida, sucumbente. Terceiro, legitimidade. Prejudicado, interesse. Tá? Então eu preciso propor o recurso adequado, cabimento, ter legitimidade, parte, terceiro, Ministério Público. E tenho que ter interesse. Ter perdido em alguma coisa. Perdido em alguma coisa. O sucumbente é quem tem interesse de recorrer. Quarto requisito de admissibilidade. Quarto requisito de admissibilidade. Tempestividade. Tempestividade. O direito de recorrer é um direito que deve ser exercido dentro de um prazo, sob pena de preclusão temporal. Todo recurso, além de, fazer uma reflexão, além de interpor o recurso adequado, ter legitimidade, o recurso ele deve ser interposto no prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal, sob pena de não poder fazê-lo após o decurso do tempo. Então ele tem que ser tempestivo. Tempestivo. Se eu interponho, por exemplo, um recurso de apelação, no 16º dia útil, 16º dia útil, o juiz não conhecerá do meu recurso. Eu interpus um recurso cabível. Tenho legitimidade, tenho interesse. Mas perdi o prazo. Perdi o prazo. Por isso o juiz não vai nem analisar o mérito. Nem analisar o mérito. Falta pressuposto, qual seja, tempestividade. Putz, lá vem o professor falando de novo de prazo. Já vi que vou ter que decorar aquele monte de recurso. Pô, recurso tal é 15 dias, recurso tal é 10 dias, recurso tal é 5 dias, recurso tal é 2 dias. Vou virar uma bagunça aqui na minha mente. Para. O novo CPC foi muito bom para nós. Muito bom para nós e muito bom para você, concurseiro. Por quê? Porque ele unificou os prazos. Antes, recurso de agravo de instrumento, o prazo era de 10 dias. Aí tinha recurso de apelação que era 15 dias. E tínhamos variados prazos. No novo CPC, o legislador unificou os prazos. Regra geral, os recursos devem ser interpostos no prazo de 15 dias. Prazo de 15 dias. Putz, caiu na minha prova, professor, embargos de divergência. Putz, qual é o prazo para o tal do embargo de divergência? Putz, na minha prova caiu agravo em recurso especial. Nossa, cara. 15 dias. 15 dias. É o prazo. É o prazo unificado.
Interessante, teve uma aluna, inclusive aqui da própria LAC, né, que recentemente me mandou um e-mail. Se você quiser mandar algum e-mail para mim, tirando dúvida, na medida do possível, com muito bom grado eu vou tentar te dar uma resposta, ok? Uma resposta satisfatória. E uma aluna, sabendo disso, me mandou um e-mail, perguntou: professor, por que os prazos de recurso do direito civil são tão diferentes dos prazos de recurso do direito penal? Minha resposta é: primeiro, porque as matérias são autônomas. Primeiro, porque as matérias são autônomas. Uma coisa é direito penal, direito processual penal. Outra coisa é direito civil e direito processual civil. As matérias são autônomas. Ainda que encontremos alguns institutos iguais no nome, apelação, etc., as matérias são autônomas. Então, elas guardam regras específicas. E lá no direito penal, direito processual penal, eu sei que realmente há uma variação muito grande de prazo, dependendo do recurso que está interpondo. Aqui no direito civil, atualmente, nós não temos esse problema. Por quê? Porque a regra é 15 dias. Artigo 1003, parágrafo 5º do novo CPC. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor recursos e para responder-lhes é de 15 dias. De 15 dias. Então decore: embargos de declaração. Se na sua prova cair outro recurso, 15 dias. Pronto. Olha que difícil, né? Olha que difícil. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor recursos será de 15 dias. Esse é o prazo geral. Professor, mas ele está dizendo excetuados os embargos de declaração. Qual é o prazo para a oposição dos embargos de declaração, professor? 5 dias. Pronto. Resolveu o problema. Prazo dos embargos de declaração, 5 dias. Restante, 15 dias. Matou a charada. 1003, parágrafo 5º. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. 1023, os embargos serão opostos no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz com indicação do erro, obscuridade, contradição, omissão e não se sujeita a preparo. Então, quarto requisito de admissibilidade: tempestividade. Tempestividade. O direito de interpor recurso é um direito que deve ser exercido dentro de um prazo, sob pena de preclusão temporal. Preclusão temporal, fenômeno processual que implica na perda de um direito em razão do decurso do tempo. Ok? Vale lembrar, importante lembrar, já que nós estamos falando de prazo, né? E aí ficou tranquilo, o prazo é 15 dias, embargo de declaração 5 dias. Mas vale lembrar que algumas pessoas, alguns sujeitos possuem prazos dobrados, né? Não se esqueça. Artigo 186 vai dizer que aquele que é representado por defensoria pública terá prazo dobrado. Então, 15 dias, 30 dias, né? O dobro. Quando for parte a fazenda pública, terá prazo dobrado. Artigo 183. Quando for parte do processo do Ministério Público, terá prazo dobrado. Artigo 180. E quando existir litisconsórcio e os litisconsortes forem representados por procuradores distintos, de escritórios distintos, e não sendo os autos físicos, os litisconsortes terão prazo dobrado. Então, eu só peço esse detalhe. A gente já falou sobre isso em outra aula. Não vou aprofundar, né? Quando a gente trabalhou prazos. Defensoria, Fazenda Pública, Ministério Público tem prazo dobrado. Os litisconsortes têm prazo dobrado? Tem, mas cuidado, porque nós temos requisitos. Litisconsortes representados por advogados diferentes, de escritórios diferentes e em autos não eletrônicos. Aí, os litisconsortes terão prazo dobrado, inclusive para recorrer. O artigo 1004 do CPC 15 nos traz uma hipótese de interrupção do prazo. E lembre-se, qual é a diferença de interrupção de prazo para suspensão de prazo? Quando o prazo ele é interrompido, ele zera. Ele zera. E aí eu volto a começar de novo do início.
Quando o prazo ele é suspenso, ele é pausado. Quando vencermos o obstáculo que causou a suspensão, volto a contar de onde parou. Suspensão, pausa. Venceu o obstáculo, volto a contar de onde parou. Interrupção, stop. Stop. Prazo foi interrompido, zera. Quando o obstáculo que causou a interrupção for vencido, volta a contar do zero. Aqui no 1004, o legislador está falando sobre interrupção. Sobre interrupção. Veja lá, artigo 1004 do novo CPC. Se durante o prazo para a interposição do recurso sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior, que suspenda o curso do processo, suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente, depois da intimação. As causas que ele cita, que o legislador cita, são causas de suspensão do processo, mas causarão a interrupção do prazo. Então, quando o processo voltar a correr, o prazo será restituído do zero. Atenção com esse detalhe. Quinto requisito de admissibilidade. Já falamos sobre cabimento, legitimidade, interesse e tempestividade. Quinto requisito. Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito a recorrer. Além de cabimento, legitimidade, interesse, tempestividade. Agora um requisito negativo. Não pode ter ocorrido, não pode ter acontecido um fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Professor, como assim? Fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer? Temos 3 fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer. Quais são eles? Renúncia, desistência e aquiescência. Renúncia, desistência e aquiescência. São 3 fatos ou extintivos ou impeditivos do direito de recorrer. Vamos falar sobre cada um deles, né? Mas veja bem, nesse caso, o direito da parte precluiu. Professor, mas a preclusão não está relacionada à tempestividade, não? Se eu estourar o tempo, preclui. Então eu perco o direito de recorrer em razão do tempo. Não é isso. Você está certo, mas lá é preclusão temporal. Aqui a preclusão é lógica, né? Você se recorda sobre quando nós falamos de preclusão? Nós identificamos 3 espécies de preclusão. Preclusão temporal, que era a perda do direito em razão do tempo. Preclusão consumativa, que era a perda do direito, né? Perda do direito de praticar um ato, porque este ato já foi praticado, o mesmo ato. Então eu já contestei, não posso contestar de novo. Eu já interpus apelação, não posso interpor apelação de novo. Precluiu consumativamente. E a preclusão lógica, que é quando eu perco o direito de praticar um ato pela prática de outros atos que são com ele incompatíveis. Neste caso, se tiver ocorrido algum fato impeditivo ou extintivo, nós teremos preclusão lógica. Se o indivíduo renunciou, se o indivíduo desistiu do recurso, ou se o indivíduo concordou, aqueceu com a decisão, não faz sentido lógico ele recorrer. O direito precluiu logicamente. Então nós estamos diante de 3 situações, que implicam em preclusão lógica, perda do direito por preclusão lógica. Renúncia. Quando o indivíduo, antes de interpor o recurso, manifesta sua vontade em não recorrer. Está renunciando ao direito de recorrer. Desistência, quando ele até iniciou, mas uma vez iniciado, desistiu. Desistência. Aí agora ele vai interpor recurso? Não faz sentido. E a aquiescência? O indivíduo que concordou com a decisão. Se ele manifestou expressamente a sua vontade, no sentido de concordar com a decisão, você vai recorrer do quê, meu caro?
Se ele concordou tacitamente, por exemplo, o indivíduo foi condenado a pagar 50 mil reais, ele foi lá e pagou. E agora ele vai recorrer? Não faz sentido. Aqueceu tacitamente. Fato extintivo do direito de recorrer. Preclusão lógica. Vamos para o texto legal, alguns, né? Artigo 998, vai dizer lá, o recorrente poderá, a campo, sem anuência do recorrido ou dos lides consortes, desistir do recurso. Se ele desistir, ele não poderá interpor novo recurso. Preclusão lógica. 999, a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. Mas se o indivíduo renuncia, fato extintivo do direito de recorrer. E vai poder recorrer depois, né? Você renunciou, agora está voltando atrás? O ato que você praticou originalmente, a renúncia, é incompatível com o ato de recorrer. Então, preclusão lógica. Preclusão lógica. E o artigo 1000, veja lá, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Se aceitou a decisão expressa ou tacitamente, não poderá recorrer. Como assim aceitação tácita, professor? Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática sem nenhuma reserva de ato incompatível com a vontade de recorrer. O indivíduo foi lá e pagou a condenação e agora vai recorrer. Preclusão lógica. Pode até interpor o recurso cabível, tem legitimidade, tem interesse, foi tempestivo, mas existe fato impeditivo do direito de recorrer. Recurso não será conhecido. Último requisito de admissibilidade do recurso. Último requisito de admissibilidade do recurso. Qual seja? Preparo. Preparo. Em regra, a interposição do recurso depende do recolhimento de custas recursais. Depende do adiantamento das despesas recursais. Tal como ao ajuizar uma ação, tem o ônus de adiantar as despesas, ao interpor, em regra, os recursos dependerão do adiantamento das custas recursais, a qual chamamos de preparo. Preparo. Então, aquele que pretende recorrer deve comprovar, mediante guia de recolhimento, o pagamento dos encargos financeiros recursais, das despesas de processamento do recurso, incluindo os referentes ao porte de remessa e retorno, salvo quando se tratar de processo eletrônico. A pena para o não recolhimento do preparo é pena de deserção. Deserção. Tá? Só um cuidado. Vamos para o texto legal, a gente vai ver isso na lei, na própria lei. Artigo 1007. Vamos lá para o texto legal. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação, o respectivo preparo. Ponto, para aqui. Inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Então, o indivíduo deve recolher o preparo, sob pena de deserção. Se não recolher, vai ser considerado deserto o recurso. Né? Eu separei aqui esse pedacinho do inclusive porte e remessa de retorno. Por quê? Porque esse plus, né, esse a mais que terei que recorrer, que terei que recolher, melhor dizendo, chamado de porte, remessa e retorno, só terei que recolher quando os autos forem físicos. E aqui a questão é bem óbvia, né? Se os autos são físicos, eu apelo, por exemplo, esses autos terão que ser transportados do cartório até o tribunal. Isso gera despesa. Tenho que recolher. Notaram? Em regra, o recurso depende, para a sua admissibilidade, de comprovação do recolhimento das custas recursais. Se os autos forem físicos e houver a necessidade, alguns recursos não têm, agravo de instrumento, por exemplo, mas houver a necessidade de transportar esses autos para um outro lugar, também terei que recolher remessa e retorno. Porte de remessa e retorno. Ok? Agora, se os autos são eletrônicos, eu preciso recolher remessa e retorno?
porte, remessa, retorno? Os autos são eletrônicos. Não, eu vou recolher só as custas recursais, sob pena de deserção. O parágrafo 1º do 1007, ele identifica alguns que são isentos. Ou seja, alguns indivíduos que não precisam recolher preparo. Quem são esses indivíduos? São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo MP. Ministério Público não paga o preparo. União, pelo Distrito Federal, pelos estados, pelos municípios e respectivas autarquias e pelos que gozam de isenção legal. Então, esses indivíduos aqui, eles não precisam recolher o preparo. São isentos. Professor, se eu recolhi, mas eu recolhi a menor, às vezes acontece isso. Na hora de recolher o preparo, o advogado recolheu errado, recolheu menos do que precisava. E o juiz percebeu isso. E agora? Deserção? Putz, cara, eu errei na hora de preencher a guia. Aí recolhi o valor errado. Como eu tenho que recolher o preparo sob pena de deserção? Putz, por um erro meu. Deserto. Não. Até por conta do princípio da boa-fé, né? Da cooperação. Parágrafo 2º, o legislador trata do recolhimento insuficiente. E aí ele diz o seguinte: a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, implicará em deserção, cuidado, se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier supri-lo no prazo de 5 dias. Então, cuidado aqui, cuidado na interpretação do texto, né? Se o recolhimento for insuficiente, o juiz intimará a parte na pessoa do advogado para complementar, para recolher a diferença no prazo de 5 dias. E aí sim, intimado para recolher a diferença no prazo de 5 dias não foi, agora toma uma deserção na lata. O seu recurso não será admitido e aí já era. Deserto. Professor, e se os autos forem eletrônicos? Preciso recolher porte, remessa e retorno? Não, acabamos de falar. Parágrafo 3º. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e retorno no processo em autos eletrônicos. Gravem isso. Professor, mas aconteceu o seguinte: eu não recolhi insuficientemente, não. Eu não recolhi. Porque uma coisa é não ter recolhido suficiente. Outra coisa é não ter recolhido. Se eu não recolhi o valor total, então o recolhimento foi insuficiente, serei intimado para no prazo de 5 dias completar. Ponto. Se completar, beleza, toco o barco. Aí sim, se eu perder esse prazo de 5 dias, deserção. Mas se eu não tiver recolhido nada, professor, nada. Aí a deserção na lata? Não, ainda não. Então ele vai me intimar para recolher no prazo de 5 dias, belezinha? Ele vai fazer isso, só que vai ter uma sanção, vai ter uma pena. Qual é? Parágrafo 4º, vejam lá. Se não houver o recolhimento, o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, não estou falando de recolhimento parcial, não. Não comprovou o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa do seu advogado para realizar o recolhimento em dobro. Toma, bobo. Não recolheu? Se você não tinha dinheiro suficiente, recolhia a menor. Porque aí o juiz te daria um prazo para completar. Pronto. Agora, você não recolheu nada. O juiz ele não vai inadmitir o recurso de pleno, não, te aplicando a deserção. Ele vai intimar. Mas agora você vai ter que recolher em dobro. Recolher em dobro, sob pena de deserção. E aí o parágrafo 5º coloca uma pá de cal no assunto. Porque ele diz o seguinte: é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado no parágrafo 4º.
Professor, explica um pouquinho. Vamos sim. O indivíduo não recolheu nada. O indivíduo não recolheu nada. Como ele não recolheu nada, o juiz intimou. Ele não fala o prazo ali, mas o prazo é de 5 dias também. Tem enunciado do Fórum Permanente de Processuais Civis. Ele intimou a parte na pessoa do advogado para em 5 dias recolher o dobro. Recolher o dobro. E aí o cara recolheu errado. Ele recolheu o valor original. Ou umas contas erradas lá e recolheu errado. Primeiro ele não recolheu nada. Foi intimado para recolher em dobro, errou. Agora eu vou intimar de novo, tendo prazo de 5 dias para complementação? Não. Não vai nada. Agora é deserção. É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte, remessa e retorno, no recolhimento realizado na forma do parágrafo 4º. Parágrafo 4º está falando daquele que não recolheu e foi intimado a recolher em dobro. Recolheu errado agora não tem complementação não. Você está abusando da boa vontade do Poder Judiciário. Ok? Beleza, então esses, meus caros, são os requisitos de admissibilidade. Cabimento, legitimidade, interesse, cabimento, legitimidade, interesse, tempestividade, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo. Tá? Ao longo das nossas aulas nós vamos ver alguns recursos que não dependem de preparo. Tá? Mas a regra, preparo é indispensável à admissibilidade. Para concluir esse nosso primeiro bloco de aulas, ainda com as disposições gerais, na próxima a gente vai falar sobre os recursos em espécie, cumpre-me compartilhar com os senhores uma novidade do CPC 15. No CPC 73, o juízo de admissibilidade era feito geralmente pelo próprio julgador. Então, vamos usar a apelação, que é o recurso mais famoso, né, como exemplo. Lá no CPC 73, eu protocolava a apelação endereçando-a para o juiz que sentenciou. Então, para o juízo a quo, para o juiz da primeira instância. E aí esse juízo a quo intimava a outra parte para contra-razões, realizava o juízo de admissibilidade e aí sim, se admitido, remetia para o tribunal. No novo CPC a história mudou. Então, professor, quer dizer que eu já vou protocolar no tribunal? Não. Eu vou endereçar a minha apelação também para o juízo a quo, ainda para o juízo a quo, ainda para o juízo de primeira instância, que vai certificar o recebimento do recurso, vai intimar a outra parte para contra-razões, etc. Só que ele não vai realizar a admissibilidade. Novidade do CPC 15. Novidade do CPC 15. Novidade do CPC 15. Em regra, a admissibilidade do recurso será realizada pelo juízo recorrente e não pelo juízo recorrido. Em regra, no novo CPC. Em novo CPC, o juízo de admissibilidade será realizado já no juízo para o qual se está recorrendo. Então, no caso aqui da apelação, que é o paradigma que estamos utilizando, não será o juízo da primeira instância que realizará a admissibilidade. Não. Quem vai realizar a admissibilidade da apelação será o relator do recurso. Então, depois de distribuído o recurso lá no tribunal, o juízo ad quem? O juízo recorrente terá competência para admissibilidade. Regra. Novidade do CPC 15. Porque no CPC 73, especificamente, a apelação, a admissibilidade era feita pelo juízo recorrido, para aquele que prolatou a decisão a qual estou impugnando. No novo CPC, não. No CPC, não. A regra é de que o destino vai realizar o juízo de admissibilidade. Então, o juízo para o qual estou recorrendo.
juízo recorrente realizará admissibilidade. Novidade. E novidade é importante, não é? Novidade é importante. Puxa, importantíssimo, cai muito em concurso. Se novidade é importante, a novidade da novidade, será que é importante? Putz, importante demais, cara. Primeiro, novidade, muita atenção. De conformidade com o novo CPC, regra geral, o juízo de admissibilidade será realizado pelo próprio órgão recursal. Pelo próprio órgão recursal. O juízo de admissibilidade da apelação, que é o que nós estamos usando como exemplo, não é mais feito pelo juízo ad quo, artigo 1010, parágrafo 3º. É pelo juízo ad quem. É pelo tribunal. Mas nós temos uma novidade da novidade. Porque quando o novo CPC foi sancionado, eu vou fazer uma brincadeira, tá? É brincadeira, tá? Se tiver algum filho de ministro, às vezes um ministro assistindo a nossa aula, brincadeirinha, tá? Mas a impressão que deu é o seguinte, quando o novo CPC foi enfim sancionado, parece que aí é que os doutos ministros do STJ, do STF, foram ler. Tô brincando, tá? Eu sei que não foi isso. Mas só para você pegar aqui. Parece que só na hora que foi sancionado, que o pessoal foi ler com atenção o novo CPC. E aí, lendo, estudando o novo CPC, aí se depararam com essa regra de que o juízo de admissibilidade é feito pelo órgão recursal. E aí, caramba! O recurso especial, o recurso extraordinário, recurso especial para o STJ, recurso extraordinário para o STF, a admissibilidade deles sempre foi feito pelo tribunal ad quo, para o juízo recorrido, por aquele que prolatou a decisão. E aí, feita a admissibilidade, remetia-se para o STJ e o STF, respectivamente. Aí quando o CPC entrou em vigor, parece que eles foram lá ler, estudaram, aí se depararam com essa regra, de que agora o STJ, o STF teria que fazer a admissibilidade. E aí, meu Deus do céu, vai abarrotar aqui o tribunal, vai ficar uma loucura. E aí a manifestação foi tamanha, de modo que antes de entrar em vigor, nós tivemos o sancionamento de outra lei. De uma lei alterando especificamente o juízo de admissibilidade do RE, o recurso extraordinário, e do recurso especial. Para fazer o quê? Para voltar para a regra antiga. De modo que, no que toca a recurso especial, recurso extraordinário, o juízo de admissibilidade será realizado pelo órgão recorrido, pelo tribunal de origem. Pelo tribunal de origem. Lei 13.256 de 2016. Tá? Modificou o quê? O artigo 1030. Lá no artigo 1030 você vai identificar que nos casos específicos do RESP, recurso especial, e do RE, recurso extraordinário, o juízo de admissibilidade continuará a ser realizado pelo juízo recorrido. Tribunais de Justiça, tribunais regionais federais, antes de remetê-lo ao STJ e ao STF, respectivamente. Novidade da novidade. Nós tivemos a novidade, que é a regra, o órgão recursal é que faz o juízo de admissibilidade. E temos a novidade da novidade. Lei 3.256 de 2016, que alterou o novo CPC. Para falar o quê? No caso específico do RESP e do recurso extraordinário, a admissibilidade continua a ser realizado pelo juízo recorrido. Para quê? Para não superlotar o STJ e o STF. É razoável. Faça a brincadeira aqui, mas é realmente razoável. Beleza? Então, quanto ao juízo de admissibilidade, é isso aqui. Eu separei uma questãozinha para a aula de hoje, que diz respeito à admissibilidade. E eu sei que alguns de vocês não são estudantes de direito e, portanto, não pretendem fazer exame da OAB, né? Mas essa questão aqui é interessantíssima, de modo que eu resolvi compartilhar com os senhores, até porque pode cair em algum outro concurso, tá?
Pode cair. Uma questão de OAB, mas pode cair em qualquer concurso, porque foi uma questão inteligente e que derrubou muita gente. Veja lá o texto. 21º exame da OAB. Mariana propôs ação com pedido condenatório contra Carla, julgado improcedente, o que a levou a interpor recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, objetivando reforma da decisão. Perfeito? Após a apresentação das contrarrazões, o juízo da primeira instância entendeu que o recurso não deveria ser conhecido por ser intempestivo, tendo sido certificado o trânsito em julgado. Observaram o problema? Tempestividade é requisito de admissibilidade. O juízo da primeira instância é que faz o juízo de admissibilidade, especificamente na apelação, o órgão recursal. Notaram o problema? Grave, né? Beleza. Tendo sido certificado o trânsito em julgado. Intimado dessa decisão mediante diário oficial e tendo sido constatada a existência de um feriado no curso do prazo recursal, não levado em consideração pelo juízo de primeira instância, Mariana deverá... Perceberam que tem um erro, né? Na verdade, 2 erros. Primeiro, o prazo foi contado errado, porque tinha um feriado no meio, e nós sabemos que no novo CPC os prazos são contados em dia útil, dias úteis. E aí o indivíduo fez a conta errada, inadmitiu o recurso, falando que ele era intempestivo. Primeiro problema, ele não era intempestivo, ele era tempestivo. E segundo problema, juízo de primeira instância não faz a admissibilidade da apelação. Não faz a admissibilidade da apelação. O que Mariana deverá fazer? Interpor agravo de instrumento ao Tribunal de Justiça? Já adianto para vocês que não é o caso. Ajuizar reclamação ao Tribunal de Justiça sob fundamento de usurpação de competência quanto ao juízo de admissibilidade realizado em primeiro grau? Vamos dar um tempinho. C. Interpor agravo interno para o Tribunal de Justiça? Nesta prova da OAB, vários marcaram essa questão, mas não é correto. Se o relator, então se lá no tribunal, o relator, competente para fazer o juízo de admissibilidade, não admitisse o recurso com base na intempestividade, aí Mariana teria que interpor um agravo interno para provar que lá no meio tinha um prazo, tinha um feriado, melhor dizendo. Então, na verdade, o recurso era tempestivo. Contra a decisão do relator que inadmitir recurso no juízo de admissibilidade, caberia agravo interno. Só que nesse caso não foi o relator quem fez. Foi o juízo da primeira instância, que não tem competência. Por isso, não é essa. Interpor apelação? Não, apelação não tem nada a ver. Tem nada a ver. Até porque ela já interpôs antes, né? Então, sobra-nos a letra B. Ajuizar reclamação trabalhista. Reclamação trabalhista. Ó. Professor de civil viajando aqui, né? Ajuizar reclamação ao tribunal. Ao tribunal. Professor, mas que reclamação é essa? Não estava lá no artigo 994 como espécie de recurso, não. Realmente não estava. Reclamação é uma ação. E um dos fundamentos da reclamação é a usurpação de competência, que foi o que aconteceu aqui. Nós sabemos que no novo CPC, em regra, quem faz a admissibilidade é o órgão recursal. E especificamente no caso da apelação, não é mais o juízo de primeira instância que faz a admissibilidade. É o relator. É o órgão recursal que faz a admissibilidade. Então, quando o juízo de primeira instância, considerando as regras do CPC antigo, fez a admissibilidade, não conheceu do recurso por ser intempestivo, ele usurpou a competência do tribunal. Ele não tinha competência para isso.
Ele roubou a competência do tribunal. E no caso de usurpação de competência, cabe reclamação. Artigo 988, inciso 1º. Vamos ver? Artigo 988, inciso 1º. Né? Ele tem vários incisos, mas o que nos interessa é apenas o primeiro. Olha lá o texto. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal. Por isso, alternativa correta, letra B. E por isso, nós concluímos aqui o nosso segundo bloco dos estudos sobre a teoria geral dos recursos do novo CPC. Voltamos no próximo bloco falando sobre o recurso de apelação e aí vamos trabalhar cada um dos recursos em espécie. Mas ficamos por aqui. Fiquem todos com Deus, grande abraço e nos vemos na próxima aula. Até mais, tchau, tchau.